Então tá. Olá, recuperada, reenergizada, né? Vamos começar então a nossa jornada da Leoa Adormecida. É um projeto tão lindo, tão especial, desenhado para a gente se reconectar, que é um projeto desenhado para o autoconhecimento, para a gente olhar para dentro. Eu já vou dizer para vocês que existe um grupo muito especial, que é o grupo das leoas, tá? Então, a minha primeira coisa, o primeiro convite que eu quero fazer para você é que assim que terminar essa transmissão, assim que a gente terminar esse encontro, terminar essa conversa, você entre no nosso grupo. Eu vou trocar, vou deixar o link do grupo lá na bio do Instagram, você entra lá e passa a participar. Por quê? Conteúdo exclusivo, presente especialíssimo feito para você, Leoa. E é claro, eu deixei lá várias mensagens, vários conteúdos e principalmente porque no final dessa jornada você vai ter uma outra visão de si mesma, tá? Deixa eu te explicar melhor. Eu tenho, sim, algumas anotações, tá? Porque eu não quero esquecer de nada, eu não quero esquecer de nenhum tópico que é importante para a gente conversar. Então, eu tenho aqui a minha colinha e eu tenho para presentear vocês um caderno de acompanhamento, que é exclusivo para quem participa do grupo. Então, se você entrar no grupo hoje, você já ganha um caderno de acompanhamento, já vai poder colocar as anotações que você viu hoje neste nosso encontro, já vai vir amanhã com um material de apoio para fazer as suas anotações, e esse material é presente para quem estiver lá no grupo. Essa transmissão está sendo gravada, você já percebeu isso, por quê? Porque também é presente para quem estiver no grupo. Quem quiser rever essa gravação tem que estar no grupo. Se mais uma amiga, se mais uma leoa quiser participar, quiser ter acesso ao conteúdo que nós vamos conversar hoje, ela também precisa estar no grupo. Combinado? Podem mandar perguntas no chat, que eu consigo ver, consigo ajudar, e a gente vai trocando essa ideia por aqui. Combinado? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não deu tempo nessa troca de cenário, troca de plataforma, eu explicar direitinho para vocês qual é o nome, né? Qual é o tema do nosso encontro. Eu trouxe com muito carinho o assunto, a dificuldade de dizer não e a autossabotagem. Para que você entenda qual a relação entre uma coisa e outra, para que você entenda também como se livrar disso. E no final dessa live, não estou nem falando do final da jornada, estou falando no final deste nosso encontro, que será daqui a uns 30 minutos, 30 e poucos minutos, você vai ter uma outra visão do porquê das coisas, do porquê dessa dificuldade de dizer não. E tendo esta nova visão do porquê existe essa dificuldade de dizer não, você consegue aprender um comportamento diferente. Combinado? Não esquece de botar aqui se você tiver alguma dúvida, tá? Tudo bem, Helena? Tá, então vou seguir aqui. Ai, que bom ver essas carinhas, gente do céu. É tão maravilhoso poder ver o rosto das pessoas assim. Ai, chega a aquecer o coração. Bem-vinda, Márcia. Que bom te ver. Vamos ver teu sorriso. Olha só. Deixa eu contar uma coisa para vocês antes de eu entrar no assunto propriamente dito. Eu trabalho desde novinha, né? Hoje eu tenho 41 anos, adoro estar com 41. Eu trabalho desde os 17 e foi muito difícil eu me encontrar num lugar. Já conversamos outras vezes, sabe? Eu sempre tive atitude no aqui, no agora, mas me faltava a alegria, porque eu acabava por me encaixar
em certos lugares. E por que eu estou dizendo isso? Porque durante muito tempo as minhas ações eram movidas pelo medo. Eu descobri isso hoje. Eu descobri que eu tinha muito medo da rejeição, muito medo do abandono, muito medo de não ser perfeita ou de não cumprir com tudo aquilo que se esperava de mim. E quando a gente nutre esse medo da rejeição, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso, de onde ele vem, por que ele se instala, por que ele permanece. E esse medo da rejeição fez com que eu dissesse muitas vezes sim, quando eu queria, eu precisava dizer não. Vocês entendem aonde eu quero chegar? Isso me manteve presa durante muito tempo, muito tempo. Eu estou trazendo para vocês o exemplo profissional, mas isso acontece de várias maneiras, né? Às vezes são os relacionamentos que a gente não consegue se libertar, às vezes são amizades ou relacionamentos amorosos mesmo, ou profissional, ou enfim. Isso aparece na nossa vida de muitas maneiras. De muitas maneiras. Boa noite! Quem entrou aqui? Marinalva? Boa noite, 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 boa noite. Para todo mundo. Qual que é a importância disso, né, gente? Esse medo da rejeição, ele forma uma crença, tá? E aí, o que eu quero dizer para vocês? Eu vou colar aqui do meu caderno de acompanhamento, porque depois vocês vão ter acesso a isso, vocês vão ver que ele tá lindo, tá lindo, tá lindo. Minha gratidão já fica registrada aqui para o Edu e para a equipe, né, da agência que fez esse material. E aí eu quero acompanhar aqui enquanto eu converso com vocês, porque quando vocês tiverem acesso a ele, vocês já vão se situar melhor para fazer o preenchimento, né, para lembrar dos tópicos que estamos falando. E a gente começa a conversar sobre essa questão do medo da rejeição, do medo do abandono na formação das crenças. É o primeiro impacto que isso tem. Um pouquinho mais distante, claro que tem. Melhorou? Acredito que tenha ficado melhor. Não li aqui. Peraí. Como estamos agora? Ahá, viu? A gente dá um jeito. A gente se acha. Então, deixa eu retomar para vocês, né? Eu contei, então, para vocês que durante muito tempo eu fiquei presa em empregos que eu não era feliz, que não me faziam bem, porque eu tinha medo da rejeição. Eu tinha medo de não conseguir cumprir com os papéis que eu me dispunha. Como assim não trabalha? Como assim isso? Como assim aquilo? Então, por esse medo da crítica e esse medo da rejeição, fez com que eu me mantesse muitas vezes em situações humilhantes, em situações que eram demasiadamente tristes. E eu tinha que engolir aquilo por puro medo de perder o emprego. Depois de muito estudar, a gente descobre que existem, né, os dois lados, os dois hemisférios, como se a nossa mente, se a nossa cabeça trabalhasse com o lado bom e o lado ruim, o eu sábio e o eu sabotador. Esse meu eu sabotador, durante muito tempo, principalmente na minha infância, me protegeu de muitas situações. O medo, por si só, aprendemos isso ontem também, com o tratamento incrível que a Karen fez para a gente. O medo, por si só, ele não é o problema. Pelo contrário, o medo, por si, ele é saudável. O problema é que o desequilíbrio faz com que a gente fique paralisada. Esse medo em desequilíbrio, ele fortalece o teu lado sabotador.
e vai te trazendo cada vez mais crenças que são sabotadoras. Eles vão fortalecendo mecanismos de defesa que são sabotadores. Vocês entendem o que eu quero dizer até aqui? Então, assim, a nossa mente lá, dividida entre o eu sábio e o eu sabotador. Esse sabotador são aqueles pensamentos que a gente tem movidos pelo medo. É aí que eu quero chegar. Então, quando eu, Deise, tenho medo da crítica, o medo da rejeição, e eu não quero mais ter aquele emprego, por exemplo, aquele pensamento me diz o quê? Não, mas tu tem que aceitar, tu não pode dizer não. Aquele pensamento diz para mim assim: como que tu vai ficar se tu perder o emprego? E se te demitirem? Entendem onde eu quero chegar? Esses pensamentos me impedem de dizer ou de me posicionar da maneira como eu deveria ou como eu gostaria, porque eu estou sendo movida pelo medo. Pelo medo da rejeição, pelo medo da imperfeição, pelo medo da vulnerabilidade. Então, os sabotadores, na verdade, eles são pensamentos, tá? E se eu tenho um pensamento que é positivo, eu consigo me comportar de uma maneira positiva. Por isso que, quando a gente fala de sabotadores, ele se torna um assunto muito abrangente, porque alguns sabotadores agem em mim de uma forma, agem na Maria Helena de outra, agem na Márcia de outra, conforme a crença, a personalidade, os desejos de cada uma de nós. Então, quando tu tem um pensamento que é positivo, o teu comportamento é positivo, o teu resultado tende a ser positivo. Quando tu tens um pensamento, então, que é negativo, que está mais para o lado do sabotador, o teu comportamento tende a ser negativo e o teu resultado também. Entendem onde eu quero chegar? Então, quando eu estou a tendência é que eu tenha me sabote total, me saboto geral. Quando eu sou movida pela confiança, então aí sim eu consigo me posicionar de uma maneira diferente. E o problema, a dificuldade em dizer não, ela é diretamente ligado a esse medo. Todas nós já passamos por situações que gostaríamos, deveríamos ter dito não e não conseguimos. Por alguma razão, acabamos por concordar com alguma situação que não é a que a gente gostaria. E acabamos por dizer sim. Vocês concordam comigo? Já passaram por isso? Só eu? Sou só eu? Já passaram também, né? Porque é do ser humano. Oi, Ana, já passou por isso também? Exatamente. Isso é muito comum, porque vamos entrar, então, nos assuntos dos sabotadores. Quando crianças, a gente cresce, a mente é como uma folha em branco. Né? Vamos lembrar um pouquinho da nossa infância, que não está tão distante assim, né? Foi ontem. A gente tem, quando criança, aquela folha em branco. A gente sonha alto, a gente acredita que tudo pode, a gente acredita que não tem muitos limites. Tanto é que a criança precisa de supervisão, por quê? Porque ela não sente medo, ela não percebe o perigo. Então, ela não é sabotada por esse sentimento. Ela segue os seus impulsos. E aí a gente precisa estar por perto para ensiná-las os limites. Conforme a gente vai crescendo, o nosso padrão de pensamento muda. E aí a gente começa a criar outros tipos de crenças. Existe um grande sabotador, tá? O pai de todos, vocês vão ver isso no material de acompanhamento de vocês. O pai de todos é o fator crítico, que nós desenvolvemos ao longo da nossa jornada, tá?
Então, desde criança, a gente aprende. Isso é feio, isso é ruim, vão falar mal de ti, ou quando tu escuta, né, adultos falando mal de outras pessoas, isso a gente vai absorvendo. E aí a gente aprende a se criticar, a criticar o outro e a criticar as situações. Todo ser humano faz isso, não sou eu, a Ana, a Márcia ou a Maria Helena. Todo ser humano tem isso. Acontece que, na dosagem errada, eles a nos travar muito mais do que a nos proteger. Esses pensamentos sabotadores são derivados desse fator crítico. Quando o crítico está associado aos pensamentos sabotadores, é que vem o grande problema. Ficou claro até aqui? Tá bacana até aqui? Então, assim, o fator crítico a gente conhece por si só, né? É aqueles sentimentos, né, de angústia, de vergonha, de ansiedade, de raiva. Muitas vezes a gente sente raiva. Ontem conversamos também sobre isso. Quando eu não aceito uma situação, quando eu não aceito o posicionamento do outro, que é diferente, isso me causa raiva. E isso é devido ao meu crítico, né, que eu estou criticando o outro, eu estou criticando a mim, eu estou criticando a situação, e ele se associa aos comportamentos sabotadores. Eu vou destacar 3 comportamentos sabotadores, pensamentos sabotadores, para a gente pensar aqui, que são os mais ligados à dificuldade de dizer não. Quando eu tenho um sabotador que é perfeccionista, sabe aquela pessoa, aquela mania que a gente tem de querer fazer tudo perfeitinho? Gente, se eu não tivesse trabalhado meu perfeccionista hoje, eu tinha desmaiado. Eu ia chamar a SAMU com o imprevisto que deu hoje de não conseguir usar um aplicativo ou outro. Porque eu tenho uma tendência muito forte ao perfeccionismo. Arrumada com antecedência, tem que testar os equipamentos com antecedência, e aí eu testo o sistema e aí não dá certo. E aí eu quero morrer, meu coração quase não aguenta, a pulsação acelera. Por quê? Vejam a ligação. Medo da crítica. É medo da crítica, é medo de não ser perfeita, é medo de mostrar uma vulnerabilidade. É por isso que a gente é perfeccionista. E nessa de sermos perfeccionistas, vem muita dificuldade em dizer não. Como assim eu não consigo? Como assim eu não dou conta? Como assim eu não posso? Entendem onde eu quero chegar? Então, um pensamento sabotador que nos leva à dificuldade de dizer não é o perfeccionismo. Então, quanto mais a gente entender a própria vulnerabilidade, a própria imperfeição, aliás, tem um livro maravilhoso, acredito que vocês já conheçam, A Arte de Ser Imperfeito, que traz justamente essa luz, né? Nós e na nossa sociedade, ela exige quase uma perfeição da mulher. A mulher na nossa sociedade hoje, eu nem vou dizer que é na sociedade brasileira. Eu acho que no contexto atual, ela tem essa incumbência de ser perfeita. Tu tem que ser uma boa mãe, tu tem que ser uma boa profissional, tu tem que ser uma boa colega, tu tem que ser uma boa amiga, tu tem que ser bonita, tu tem que ser magra, tu tem que estar sempre maquiada, tu tem que estar com o cabelo não sei o quê. Tu tem que muita coisa que te leva à perfeição. E aí, quando a gente não dá conta disso, a gente vem o medo da crítica, vem o medo da rejeição, e isso faz com que digamos mais vezes sim do que deveríamos. Entende? Alguém se identifica com esse sabotador? Alguém acha que tem traços perfeccionistas no seu comportamento? Sabe uma coisa que o... Ah, sim, por favor, esses telefones são bem importantes. Sabe um pensamento que o perfeccionista tem? Não
vou deixar que o outro faça, seja lá qualquer tarefa, uma tarefa da casa, uma tarefa do trabalho, com o filho. O perfeccionista tem muita dificuldade de dividir tarefas porque ele acha que ninguém vai fazer tão bem feito quanto ele. Ele pode estar cansada, a mulher pode estar assim, ó, esgotada, mas ela não repassa aquela tarefa porque ela tem que dar conta de fazer. Ela tem que dar conta de apresentar aquele resultado. Ela vai até o último. Não confio, é a sensação de não confiar, exatamente. Porque parece que ninguém vai fazer tão bem quanto a gente, e aí tu tem que ficar, né? E aí tu faz 1 milhão de vezes até que aquilo esteja perfeito. E às vezes, Ana, a gente deixa de aproveitar mais alguns momentos, a gente deixa de dar oportunidade para outras pessoas, porque não consegue confiar, não consegue, né, delegar, como se chama, adoro essa palavra, gente, não consegue delegar funções, entende? Então, a gente se sabota e acaba sabotando um pouquinho o outro também. Mas o foco aqui hoje é que esse perfeccionista muitas vezes nos impede de dizer não quando a gente precisa. Por quê? Porque ele traz aquele medo da crítica, aquele medo da rejeição, aquele medo de como assim a pessoa vai achar que eu não dou conta? Como assim? Eu tenho que dar conta. E a gente não tem que nada, né, amiga? Não tem que mais nada. A gente já aprendeu que não é obrigada a nada. Graças a Deus, hoje em 2022, a gente pode dizer não sou obrigada a nada. Um outro perfeccionista que eu preciso falar para vocês, ele é o ajudante do dia, que a gente chama, né? Ele é o assistente. Ele é aquele que precisa ser... Ele só se sente amado quando ele está servindo ao outro. Ou melhor, ele realmente acredita que vai deixar de ser amado se disser não. Entende o peso disso? E aqui, muitas mães, eu trabalho muito com mães, mas não só as mães. Eu digo porque isso é muito forte numa mãe é muito forte, mas atinge, de um modo geral, todas as pessoas, né? Existe um sabotador que ele nasce normalmente lá na nossa infância, que ele diz assim, olha a frase, quem já ouviu assim quando criança? Se tu não obedecer a mamãe, Papai Noel não vai te trazer presente. Tu tem que ser uma pessoa boa, tu tem que obedecer papai e mamãe, tu tem que dar o beijo, o abraço lá no tiozinho, porque ele é nosso parente. Já ouviram isso quando vocês eram na infância de vocês? Alguma vez já repetiram isso também? Já, Ana? Eu lembro, eu adoro Natal, gente, adoro Natal, adoro filme de Papai Noel, adoro ver desenho, não tem problema. E é muito claro nos desenhos o Papai Noel separando a criança boa da criança ruim. O que é essa criança ruim? A criança ruim é aquela que contraria. A criança ruim é aquela que não te obedece conforme tu gostaria. Criança boa é aquela que está sempre quietinha, é aquela que, né, não retruca na hora de tomar banho, não retruca na hora de fazer a tarefa, não retruca na hora de ajudar. Essa é a criança boa. E aí a gente ensina o quê? A gente aprendeu e a gente ensina o quê? Que tu tem que ser obediente, que tu tem que dizer sim sempre, que quando tu diz não, tu tá sendo uma criança má. E aí gera o quê? O medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de não serei amada se eu disser não. Entende? Esse sabotador, ele é tão silencioso, e aí é que eu digo para vocês que nas mães isso é muito forte, porque tu tem aquele sentimento lá, né, meu filho, que é o amor maior que a gente tem. Eu acho que, segundo reza a lenda, o amor de filho por um filho só pede por amor por um neto, né? Que diz que amor por neto consegue ser ainda mais forte do que o amor por filho.
Mas nessa de ter este sentimento, a gente tem muita dificuldade em dizer não para os nossos filhos, por exemplo. A gente fala não para eles em situações que são extremas, né? Quando tu sabes que ele está passando por algum perigo, quando tu tem que, né, ser mais firme na educação e coisa e tal. Isso é uma outra parada. O que a gente está falando aqui é da questão de tu se priorizar, e nesse processo de se priorizar, ter que dizer não até para os seus filhos. Ficou claro isso? Ficou fácil de entender, Ana? Vou te usar porque tu está bem aqui na minha telinha que eu consigo te ver bem. Ficou clara essa parte? Quer me falar um pouquinho o que tu acha disso? Só enquanto eu tomo uma água? Nessa nossa... Oi, abriu o microfone. Pode falar, mana. Então, é bem isso mesmo, né? Daisy, a gente quer educar e muitas vezes no teor da educação a gente acaba cometendo erros que só o futuro diz, né? Entendeu? E para neto é pior ainda, né? Porque a gente tem que concordar com muita coisa dos filhos e não pode desagradar o neto e assim por diante, né? É uma corrente. É isso aí, Deise. É uma corrente. É uma corrente. Eu acho tão importante isso que tu falasse, de não querer desagradar. E eu acho que essa é a palavra que eu não estava encontrando. Desagradar. Né? Esse sabotador, o ajudante do dia, como a gente chama, o prestativo, esse sabotador, ele traz essa questão de não posso desagradar, não quero desagradar, não vou desagradar. E da onde vem esse desagradar? Por que é um problema eu desagradar? Porque eu tenho medo de perder a afeição e o carinho daquela pessoa. Porque eu tenho medo de perder o amor daquela pessoa. Tu não se preocupa em desagradar um estranho, alguém que tu não conhece, um desconhecido. Tu não tens essa preocupação, porque a importância que ele tem é outra. Agora, o medo de desagradar uma pessoa amada é esse sabotador que fica lá na tua cabeça. E qual que é o lance aqui? É a gente lembrar que desagradar alguém não muda o sentimento. Assim como quando o seu neto desagrada, né, quando ele faz alguma coisa que te desagrada, tu não deixa de amar. Tu não deixa de querer bem, tu não deixa de proteger, o teu sentimento por ele não muda, entende? Então, quando tu desagradá-lo, e isso faz parte, né, do processo, o sentimento dele também não vai mudar. Pode ficar bravo, pode ficar emburrado, pode bater pé um pouquinho, mas o sentimento em si, ele não muda. Né? E isso é importante da gente refletir, é importante da gente lembrar, porque a voz do prestativo ele vai ficar lá no teu ouvido, dizendo, ai, mas fulaninho vai ficar magoado, mas fulaninho vai ficar triste, mas eu vou fazer isso porque eu quero ver o fulaninho feliz. Mas aí ele vai me amar mais se eu fizer. É claro que a gente pensa, a gente pode até dizer que não, mas a gente pensa. Eu vou dar isso aqui para ele porque eu vou ser a mãe do ano. Quem nunca fez isso? Todo mundo já fez. Eu vou me entregar, né? Eu já fiz, pelo menos. Eu vou comprar esse presente aqui para minha filha porque eu vou ser a mãe do ano. Ela vai me amar pelo menos por 6 semanas. Depois a gente vê o que acontece. A gente cai nesses truques porque a gente quer agradar. Porque a gente associa, né, esse agradar com o amor que vai vir de volta. Quer falar, Ana? Por 5 semanas ou por 5 minutos, né? Não, e aí tu vê como isso é tão forte na gente que mesmo que seja por 5 minutos a gente faz. Essa busca por amor
essa busca pelo reconhecimento, pelo acolhimento, ela é tão forte no ser humano que a gente faz, mesmo sabendo que vai durar 5 minutos. Mas a gente faz da mesma maneira, porque a nossa busca incessante por amor. Entende? E aí eu quero trazer para vocês mais um exemplo de sabotador que nos impede muito, né, de dizer não. E aí eu vou tirar um pouquinho desse âmbito das relações pessoais e vou levar lá para a minha história, para a relação de trabalho, que é o que a gente chama do workaholic, né? É um termo bonito, para falar do Caxias. Lembra da minha geração, pelo menos a gente chamava de Caxias, né? O CDF, né? Aquela pessoa que fica ralando, só se preocupa com isso. Parece que só pensa em trabalho. Eu sou capricorniana, e aí imagina que junção que ficou legal, né? Porque tem uma fama, as más línguas dizem que o capricorniano ele é um coração gelado e que ele só pensa em trabalho, em trabalho, em trabalho, em trabalho, em trabalho. Má fama, tá, gente? Não é exatamente assim. Mas eu tenho muito dessa questão do workaholic. Por quê? Porque para eu me sentir amada e reconhecida, eu tenho que apresentar um bom resultado, percebe? Isso faz sentido na minha mente. Por exemplo, a Márcia pode achar que não tem a ver uma coisa com a outra, que não existe uma relação, que amor não tem nada a ver com o que eu apresento lá no meu trabalho, porque o sabotador dela, essa voz fala outra coisa para ela e fala outra coisa para mim. E é por isso que eu insisto, vocês vão ver no caderno de acompanhamento, em falar em sabotadores. Sabotadores são pensamentos que parecem amigos, que parecem que vão nos proteger, eles são silenciosos, mas aí eles vêm e ficam te prendendo, te mantendo numa zona de conforto. Para mim, o workaholic fala isso. Para mim, Deizoca, que aqui vos fala, ele diz que se eu não estiver produzindo, se eu não estiver trabalhando, se eu não estiver mostrando resultados, eu vou ser menos admirada e reconhecida pela minha família. Entende? Eu vou ter menos amor deles. E aí vem de novo aquele medo da rejeição, vem de novo aquele medo do abandono. Imagina se eu não estiver produzindo e rendendo no meu trabalho, minha filha não vai achar que eu sou um porto seguro e não vai mais me amar porque eu não sou o porto seguro dela. Imagina, vê as relações que a mente faz, né? São conexões que para uma pessoa pode não fazer sentido nenhuma, mas para outra faz todo sentido. Porque daí entra a questão das nossas crenças, que é o que eu trouxe um pouquinho lá no início. Né? Então, essas crenças que a gente tem, que a gente desenvolve lá desde a infância, elas é que vão alimentar aquele crítico e esses outros sabotadores. É aquilo que eu acredito. A gente tem duas maneiras básicas assim de formar crenças. Forte impacto emocional ou por repetições. Então, alguém que passa a infância inteira, a sua adolescência, a vida inteira, ouvindo, tem que ser uma pessoa boa, tem que ser uma pessoa boa, tem que ser uma boa esposa, tem que ser uma boa filha, né? Tu tem que dizer, tu tem que concordar, tu tem que ajudar, tu tem que ser solícito, tu tem que estar disponível para a tua família, tu tens que pôr a família em primeiro lugar. Alguém que ouve isso repetidamente acaba internalizando algumas informações e acaba absorvendo e adquirindo isso como crença. É uma das maneiras de se formar crenças. A outra vem do forte impacto emocional. Quando um acontecimento muito forte acontece e aquilo deixa uma marca muito grande na tua vida. E assim também se forma uma crença. Como, por exemplo, eu já contei algumas vezes, vou falar rapidamente para vocês. Quando eu tinha 13 anos, meu pai trabalhava viajando e ele estava retornando para casa de uma das viagens
sofreu um acidente de trânsito, faleceu naquele acidente. Isso, para mim, foi um forte impacto emocional. Ali se instalou uma crença que até hoje eu trabalho para diminuir as ramificações dela. Aquilo, para mim, representou um desamparo total, aquela figura que transmitia segurança, que transmitia, né, a proteção da família, que era aquela figura imponente, de repente não tinha mais. Então, se formou em mim uma crença onde eu tinha medo da insegurança, onde eu me senti desprotegida. E é aí que eu queria chegar, né? Agora eu cheguei no ponto G da questão. Essa minha crença fez com que durante toda a minha vida eu sofresse com o medo da rejeição, com o medo da crítica, porque eu me sentia desprotegida, eu me sentia despreparada. E esse exemplo que eu trago para vocês da minha vida, cada uma de nós tem em sua história. Os sabotadores, o pensamento crítico, as crenças que nos limitam, elas não são privilégios de algumas pessoas. Isso todo o ser humano carrega consigo. E para que a gente possa destravar essa questão, para que a gente possa não mais sofrer com isso, a primeira coisa, o primeiro passo dessa transformação está em justamente aceitar a nossa vulnerabilidade, aprender a lidar com ela, aprender a entender a própria vulnerabilidade. Entende onde eu quero chegar? Então, são algumas coisas, são fatos, né? O ser humano sofre por medo, o medo desequilibrado, como aprendemos, medo da rejeição ou medo do abandono. Desses medos, a gente forma as nossas crenças. Essas crenças alimentam o nosso crítico e alimentam os nossos sabotadores. Então, quanto mais eu alimento esses sabotadores baseada nessas crenças que eu possuo, mais eu me saboto. E a dificuldade em dizer não é apenas um sintoma do que os sabotadores são capazes de fazer. Então, muitas vezes a gente se mantém em uma zona de conforto, a gente não consegue buscar a evolução, não consegue buscar melhores resultados, porque fica presa nessa dificuldade. A gente fica presa nesse medo de desagradar, nesse medo de ser criticado, rejeitado ou não amado. E para a gente transformar isso, para a gente sair dessa zona, o primeiro passo que temos é aceitar, é enxergar, em primeiro lugar, e aceitar para lidar com a própria vulnerabilidade. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Porque enquanto eu não consigo identificar do que é que eu tenho medo, ele se mantém silencioso ali na minha mente, ele se mantém com esse pensamento sabotador, onde eu não consigo pôr luz, onde eu não consigo pôr mais clareza. E aí ele continua, né, reverberando, falando lá no meu ouvido, e eu não me dou conta, e eu não percebo. E se eu não percebo, se eu não estou vendo, eu continuo agindo sempre da mesma forma, sem conseguir ter outros resultados que sejam melhores. E a proposta para essa jornada é justamente essa, né? A gente ir passo a passo, trazendo luz, trazendo clareza para conseguir ter outros resultados.
No final, essa jornada, serão 6 lives, né, que a gente tem início hoje, amanhã e sexta. Depois, na próxima semana, a gente tem outros 3 encontros. E no final desses encontros, a gente tem consciência para dizer os nãos que precisam ser ditos. A gente tem um plano de ação que é eficaz, que a gente consegue pôr em prática, e a gente tem um passo a passo para essa trilha da autoconfiança. Porque cada vez que eu planejo alguma coisa que eu não consigo pôr em prática, que eu não consigo, né, dizer os nãos que eu preciso, a minha autoconfiança diminui. Vocês entendem? Imagina se a gente não vem trabalhando isso nessa família Poder 6A já há algum tempo, chega hoje que deu esse estresse, essa coisa de sistema que não funciona, né, de mudança de plataforma, disso, de aquilo. Se não tem um trabalho de autoconfiança ali, a gente desmorona, um treco, tem um ciricutico, não consegue dar sequência, não consegue ter resiliência. E nessa jornada a gente fala muito de resiliência, porque a resiliência é passo fundamental para eu ter um pensamento, um mindset de crescimento. Sem resiliência, eu travo nos meus obstáculos, né? Eu travo nos meus objetivos. A Lena já colocou aqui, então, um recadinho, né? Para a gente ficar atenta. E tenho certeza que amanhã todas as plataformas e sistemas vão funcionar a meu favor, porque a ideia é que a gente consiga ter mais de uma fonte, né, de transmissão. Mas sei lá, sei que vai dar certo, né? Hoje foi um passo diferente, hoje pude estar aqui com vocês, pude ver esses rostinhos que eu amo tanto, que se fosse lá no outro sistema não ia conseguir ver, né? Não ia conseguir ter esses sorrisos, esses olhares. Eu peço, né, desculpas para vocês pela atrapalhada, pelo nervosismo ali, no momento que o foco fugiu um pouquinho, mas eu principalmente agradeço. Agradeço a vocês o carinho, agradeço a vocês por me ouvirem. Tudo foi desenhado com muito amor e muita dedicação, porque hoje eu consigo ter alegria, né, no meu trabalho, ter alegria nas ações, nos projetos. Então, eu consigo pôr isso, né, para fora, por isso no trabalho. E vocês estarem aqui para para compartilhar isso comigo é realmente incrível. Amanhã eu vou tomar toda aquela água que a Karen fez para a gente ontem, vou tomar aquela água com aqueles florais, vou dizer assim, né, que ela nos ensinou ontem. Vou vir bem serena, plena, lindíssima, com toda a alegria, com todo amor, trazer mais conteúdo e mais assuntos para a gente compartilhar. Tá bem? Alguém quer trocar alguma ideia? Quer falar alguma coisa? Sintam-se em casa, podem falar. Fez sentido para vocês? Deise, vai ser sempre no mesmo horário? Sim. A gente quer, na verdade, a gente está em fase de testes, né? Então, essa primeira jornada, sim, eu quero testar esse horário. Eu não gostaria de fazer aquele horário mais tarde, porque eu acho que fica bem maçante, e como, né, eu quero usar assim, Instagram, também quero usar YouTube, eu acho que o horário ali das 20 horas é muito pesado. Até para rodar o sistema, às vezes a gente tem dificuldade, fica caindo live, né? Então eu quero fazer nesse horário assim de teste das 18h30. Mas eu quero começar às 18h30, tá? Não vou começar atrasado. Para mim foi ótimo que chegou, que foi atrasado, porque eu não sabia, eu entrei de gaiata na última hora. Gratidão, Deise. Não, mas é porque a gente ficamos, Eduardo e eu, falando de um monte de coisas, né, para acertar, para corrigir, para arrumar,
e a gente acabou atrasando um pouquinho na divulgação. Mas para amanhã estejam ligados 18h30. Amanhã e sexta, tá? 18h30. Ô, Daisy, Fala, meu bem. Quem me avisou do Zoom agora foi a Helena, né? Mas eu tava lá nos fundos de casa e apareceu uma borboleta gigante e entrou aqui dentro de casa, veio reto na sala e sentou no rec da sala. E eu olhei meu celular ali do lado, Helena. Eu disse, ué, alguma coisa, né? Aí eu olhei ligeiro assim, disse, nossa, olha só quem é que me avisou. A borboleta veio lá dos fundos e disse assim, vai pra dentro de casa. Que gratidão. Não, eu vou ter que te mostrar. Linda. Onde é que tá a câmera aqui? Consegue ver meu braço? Sério? Eu tenho aqui tatuado uma borboleta. Eu tenho uma borboleta tatuada no braço. A minha borboleta foi lá te chamar. Foi. A minha borboleta foi lá te chamar. Ela vem... Foi lá te chamar para participar. Não, e sabe que... Eu fiz um vídeo dela lá sentada ali em cima. Ai, quero ver. E eu vou mandar depois para ti. Tu vai ver. É linda. Sabe? Ela só não abriu as asas. Quando ela abre as asas, ela é azul. Que maravilha. Nossa, tô arrepiada. Tô arrepiada. Sabe que eu sou 100% sincera. Tô 100% sincera aqui com você, sabe? E a gente vem sempre buscando melhorar, buscando resultado, buscando. E quando acontece esse tipo de coisa, eu juro para ti, o pensamento que me vem é esse. Sabe, a gente tem os momentos de dúvida, né? Eu tô aqui para evoluir, com tudo que eu passo para vocês, eu aplico em mim. Então, eu tô aqui para aprender e para evoluir. E quando esse tipo de coisa acontece, eu vou chorar, se disser. Mas é como se uma voz estivesse dizendo para mim, sabe? Segue adiante, não desiste, não olha para trás. Não desista. Não olha para trás, vai em frente, que é esse o caminho, sabe? Então, muito obrigada por compartilhar isso comigo. Muito obrigada. Filha. Oi, filha. Obrigada. Oi, mãe Troca. Oi, boa noite pro pessoal. Cheguei atrasada, que eu também estava perdida. Para quem não conhece, Narinha, minha mãe. Sou a mãe dessa belezura aí e gosto muito do trabalho da minha filha. Confio bastante no trabalho dela, sigo os passos dela bem direitinho. Também eu tenho grandes dificuldades no dizer não, né? De querer ser aceita, mas já estou mudando. E com certeza no final dessa jornada eu vou estar expert, vou dizer o não consciente, um não perfeito. Obrigada, filha, obrigada a todos. Obrigada. Sabe, por isso que uma das razões, né, de escolher trabalhar com mães é por causa dessa mulher, né? Essa gigante, essa leoa que mede 1,5 m e é uma leoa, essa mulher, não tem noção. E porque eu quero sim ser para minha filha a referência que ela é, entende? Então eu sempre vi desde pequena. Então contei para vocês, né? O pai partiu de uma maneira tão de repente, ficou ela com 2 filhas pré-adolescentes, sem saber para que lado olhar. E aí ela foi aquela leoa que manteve a ninhada dela ali, né? Embaixo vou dizer da asa, embaixo da saia dela ali. E mesmo assim, ela com altos e baixos e aquela coisa de que eu faço agora, ela deu conta do recado e sempre foi para mim uma leoa. Quando eu olho para ela, eu sempre enxergo uma leoa. Mas a minha consciência é de que quando ela olha no espelho, ela não enxerga a mesma leoa que eu. Entende? E isso não é a minha mãe. Eu percebo que isso acontece comigo também. Eu sou uma leoa para defender a minha filha. Mas para me defender, quando eu me olho no espelho, nem sempre eu enxergo essa leoa. Às vezes eu enxergo uma gatinha, uma menina que tem medo, que não sabe se posicionar, que não sabe se defender, que não sabe o que falar, que não sabe o que quer.
que aceita muita coisa, que se prende em muitos tem quês, acha que para ser boa mãe tem que fazer isso, acha que para ser boa profissional tem que fazer aquilo, acha que para ser uma boa pessoa tem que fazer não sei o quê. E vocês entendem que a mesma pessoa, uma hora é leoa e na hora é gatinha? E é isso, e isso me move a trabalhar, sabe? Quanto mais eu descubro a leoa que eu sou, mais eu quero que outras mulheres descubram as leoas que elas são. Para a gente nunca mais... É isso, sabe? Arrepiei de novo. É o rugido, sabe? É aquilo... Porque tu olha o retrato da nossa sociedade. Olha como a mulher tem que brigar para ter salário igual. A mulher tem que brigar para poder usar a roupa que ela quer. A mulher tem que brigar para poder estar na profissão que ela deseja. A mulher tem que brigar para ser respeitada na rua. Até quando? Então, quando a gente conseguir se defender, se comportar como leoas para os nossos interesses, não só para os nossos filhos, não só para as nossas famílias, mas para nós, se enxergando como o centro principal da sua vida, percebendo que devemos ser a nossa prioridade, e que assim eu vou ensinar a minha filha a ser uma leoa também, e que assim as minhas amigas, as minhas colegas, quem eu enxergar na rua vai ser leoa também. Aí a gente não vai mais precisar ter medo. A gente não vai mais precisar brigar para poder ter o emprego que quer, para poder usar a roupa que deseja, para poder votar livremente. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha direito a voto. Gente, que absurdo isso. E hoje a gente tem que continua brigando para ser respeitada num cenário político. Por quê? Porque eu realmente acredito que a mulher ainda não se vê como uma leoa. Ela consegue ser leoa para defender os seus filhos. Ótimo, é um lindo passo, importantíssimo. Mas a gente tem que se ver, tem que se internalizar com essa força, com essa garra, para dar esses rugidos assim, ó, e não se sentir mais perdida, não se sentir acuada, não se sentir intimidada, para a gente conseguir trabalhar com esse medo, né, da rejeição, medo de desagradar, medo do abandono. A gente tem que se fortalecer em si. Quanto mais forte eu estiver em mim, melhor exemplo eu sou. Faz sentido para vocês? Ai, que bom! Ai, que bom! Era isso. Ai, que bom. Por hoje, gente, eu vou deixar aqui o meu mais sincero, enorme, grandioso obrigada. E quero ver vocês no grupo. Eu vou arrumar, já vou arrumar lá a link. Mentira, vou arrumar a bio. Vou colocar o link para vocês entrarem no grupo, para eu já distribuir para vocês o caderno de acompanhamento. Aí vocês já podem dar uma lida, já se familiariza com ele, já traz amanhã para fazer anotações. Pode trazer perguntas também, qualquer coisa que vocês fiquem com dúvidas. Combinado? Posso comentar uma coisa aqui com o pessoal? Claro, sempre. Pessoal, assim, ó, este é um evento apoiado pelo Poder 6A. Hoje é quarta-feira, nosso Zoom, teoricamente, seria às 20 horas. Esse não é um Zoom do Poder 6A. Esse é o início de uma jornada que a Deise está promovendo gratuitamente. Então, é uma jornada que começa hoje, vai amanhã. Na bio, a Deise vai colocar o link. A bio é no Instagram, então a gente tem que buscar no Instagram esse link para a gente poder assistir. O Poder 6A vai disponibilizar, assim como eu fiz hoje, a gente vai disponibilizar amanhã e quinta-feira também o link, a hora que a Deise me passar, a gente já disponibiliza. Mas só para vocês terem muito claro o que é uma coisa, o que é outra coisa. E nós vamos apoiar muitos eventos esse ano. Tudo que a gente quer, Poder 6A, quer apoiar ao máximo nossos participantes. Tudo que vocês quiserem promover, tudo que vocês quiserem fazer,
entrem em contato comigo, com a Adele, que a gente está querendo divulgar ao máximo o trabalho de cada um dos nossos participantes, porque isso é colaborar com ação, né? A gente quer realmente colocar na prática a colaboração, né? Unir as mãos e fazer com que as coisas realmente aconteçam. Então, fiquem todos atentos, né, ao Instagram da Deise, que a Deise acabou de colocar aqui, que é o @cultivando_sementes, tá? Eu vou passar também para vocês, para todos que estão hoje na live, eu vou passar o Instagram da Deise, mas vocês fiquem muito atentos para a gente poder acompanhar esse momento maravilhoso e que vai nos empoderar, né? Então, a gente tem que aproveitar. Tem pessoas incríveis como a Deise, pessoas incríveis que estão trazendo tanto conhecimento para a gente, então vamos aproveitar esse conhecimento, pessoal. Tá? Avisem seus amigos, né? Avisem todo mundo, porque, na verdade, não interessa se a pessoa é ou não é participante do Poder 6A. Interessa é que, se os amigos de vocês quiserem aprender coisas novas e serem mais felizes de alguma maneira, tem alguém aqui disponibilizando um trabalho lindamente gratuito nesse momento, e depois aprofundado, com certeza vai ter um valor, porque a Deise é uma profissional, então precisa também trabalhar, mas informem as outras pessoas. Isso é colaboração com ação, né? Como diz muito bem a Adele, né? Então, vamos lá, pessoal, fiquem muito atentas e divulguem o máximo que puderem. É assim que a gente faz as coisas acontecerem. É dessa maneira que a gente se empodera como cidadão, né? E aí eu não vou colocar nem homem nem mulher, mas como cidadão. Tá bom? Beijo grande, desculpa, Deise, tomar esse teu espaço aí. Imagina, uma contribuição valiosíssima que realmente eu ia me passar aqui, e posicionamento, né, que o Poder 6A tá trazendo, eu acho fantástico, porque realmente a gente cresce juntos, né? Então, eu me senti muito honrada de participar ontem, me sinto ainda mais honrada vendo vocês participar comigo hoje, e cada vez que uma colabora com a outra, a gente cresce como cidadão, né? A gente cresce como ser humano quando um ajuda o outro. E o Poder 6A está trazendo isso muito forte, muito forte. Então, eu acho que é realmente a oportunidade que a gente tem de aprender mais, né, de evoluir mais e de estar junto, né, gente? Que é coisa bem boa. Que é coisa bem boa essa energia de estar junto, que já traz sorriso, né? Quando a gente já sabe ali que tá vendo as fotinhos, ou tá sabendo que a pessoa tá ali, já abre o sorriso e automaticamente já traz essa energia gostosa que o Poder 6A tem. Gratidão. Por nada, Deise. E o palco do Poder 6A está sempre à sua disposição, se precisar de link para Zoom, qualquer coisa a gente está aqui para apoiar, tá bom? Eu peço mesmo, né? Porque vergonha eu já deixei. Não te preocupa, a gente está aqui para apoiar. Um beijo grande, pessoal. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Beijo. Boa noite. Beijo. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Obrigada.